Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Inspiradas no coletivo Arquitetas Invisíveis, de 2015, que é baseado na pesquisa de uma historiadora espanhola chamada Beatriz Colomina, estamos lançando uma série, Arquitetas Bem Visíveis. E hoje nós temos aqui 4 arquitetas bem visíveis que vão dar depoimento sobre a vida delas como arquiteta. Nós temos a arquiteta Adriana Thanos, a arquiteta Vera Bach, Isabelle Paludetto e Júlia Leica. A primeira que vai falar hoje, nossa entrevistada, é a Adriana Thanos. Boa noite, Adriana. Olá, gente, tudo bem? Que bom participar desse bate-papo tão interessante aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje da minha trajetória profissional, como é que surgiu essa paixão pela arquitetura, né? E vou contar um pouquinho da minha infância, porque essa vontade de ser arquiteta vem desde que eu era criança, né? Meu pai, meu saudoso pai Hamid, já era uma pessoa que construía, e nós, os filhos, falávamos que ele era engenheiro, arquiteto e advogado, porque ele era uma pessoa que orientava a todos com muita sabedoria. Foi uma pessoa que sempre gostou muito de construção, tinha ótimas ideias. Então, desde pequena, eu acompanhava as obras, os nossos passeios à noite, toda noite era passar em frente da obra para ver como é que estava, final de semana também. E aí, então, esse sonho de ser arquiteta começou a ser delineado, né? Essa vontade por essa profissão tão linda, mas que eu não tinha a menor ideia da dimensão que essa profissão tinha na época, né? E aí fui assim, me apaixonando pela ideia e comecei a falar desde pequena que eu queria ser arquiteta. Apesar que meu pai falava, mas isso é profissão para homem, você vai mexer com obra? Falava, não, mas a gente tem que ter espaço, enfim. E aí fui conquistando esse desejo de ser arquiteta. Entrei na faculdade aqui em Campo Grande mesmo, aqui no CESUP, na época o CESUP, hoje é Anhanguera, né? E me formei em 94. Aí fiquei um tempo em São Paulo, mais ou menos em torno de um ano, conhecendo o mercado de São Paulo, aquela cidade que eu adoro, né? Uma cidade cheia de opções, de profissionalismo, de oportunidades, enfim. São Paulo é uma cidade que eu gosto muito. E depois de mais ou menos um ano, lógico que entre indas e vindas, porque a minha família é aqui, a questão familiar foi mais forte. E aí eu voltei para Campo Grande. Então, foi quando eu comecei a exercer minha profissão. Eu tenho um irmão que é engenheiro, o Fabiano, e a gente começou a pegar a obra junto, né? Então, reformas, começamos a fazer projetos de casa, fizemos um edifício, que foi uma experiência maravilhosa e gratificante para mim, né? E aí e fui exercendo a profissão, né? Montamos o escritório, a gente sempre teve escritório. Meu irmão tem um irmão que é advogado, tem imobiliária, o Fabiano engenheiro e eu arquiteto. Então a gente sempre os 3 juntos, e meu irmão caçula ainda na época era estudante, né? Então a profissão foi tomando conta da minha vida. Eu sempre assim nunca me arrependi de ter feito arquitetura, sempre soube que era a minha paixão, né? Então, depois que o que eu comecei a perceber? Que as pessoas, elas tinham uma vontade de realizar os sonhos através dos projetos, e a nossa responsabilidade era muito grande. Então, cada vez mais eu entendia que a gente tinha que estudar, tinha que aperfeiçoar, porque você tinha que oferecer isso às pessoas que te procuravam. Então, a nossa responsabilidade como arquiteto, desde então eu fui entendendo que é muito maior do que eu imaginava. Porque a partir do momento que você cria essa qualidade de vida para as pessoas, você cria qualidade de vida para o entorno, para a cidade, fazendo o mundo melhor. Então, isso
como é que eu vou dizer, foi eu comecei a desenvolver essa visão um pouco mais social através da arquitetura. Eu já tinha um pouco, mas eu acho que aumentou através da arquitetura, né? Muito bem, você é uma arquiteta muito bem conceituada aqui em Campo Grande, mas você entrou para o Instituto de Arquitetos do Brasil também. Como é que foi isso? Pois é. E aí, nessa visão institucional, que eu comecei a aprender que o arquiteto tinha que ter essa visão, um dia eu recebi o convite do Lucas Mali, meu amigo, né? Que a gente fazia parte da mesma igreja, faz parte, né, da ortodoxa, e um dia o Lucas me convidou, Adriana, você podia fazer parte de uma reunião do IAB. Aí eu ainda falei, gente, IAB, o que é isso, né? E então fui um dia, participei de uma reunião, até na época a Milena Adler era presidente, e comecei a me envolver. Falei que eu digo hoje que eu me apaixonei pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, pelas pessoas que faziam parte dessa entidade maravilhosa que eu considero uma bênção, porque assim, através dela eu pude ver assim que a gente tem essa participação social e a gente podia aplicar de uma forma mais concreta, né? E aí fui conhecendo pessoas maravilhosas nesse trajeto. Já faz mais de 15 anos que eu estou no IAB, hoje Já já na estou na segunda gestão como minha diretora, segunda muito importante gestão como isso. presidente, fui reeleita, gosto muito dessa... Eu falo que esse circo, essa projeção de poder conhecer pessoas do mundo todo, colegas, eu acho que isso o IAB oferece de uma forma muito positiva, né? E vários colegas que eu tive a oportunidade de conhecer e continuo conhecendo até hoje Brasil através do todo. IAB, pessoas maravilhosas e muito empenhadas, né, no que fazem. Porque o IAB, as pessoas, não sei se a maioria sabe, que é uma instituição que as pessoas se doam sem remuneração nenhuma. Então, é um tempo que você dedica para aquilo, através você dispõe o seu tempo. Hoje a gente tem uma diretoria maravilhosa que faz muito bem o papel, né, além de exercer a sua profissão, porque todo mundo tem o seu lado profissional, tem suas contas para pagar, enfim. É um momento que todo mundo dedica para a sociedade, para o mundo, para que a gente possa fazer o mundo sempre melhor. Então, eu fico muito satisfeita de fazer parte, muito honrada de fazer parte dessa instituição que ano que vem completa 100 anos, né? E então eu fico muito honrada. E bom, eu acho que vou falar um pouquinho do IAB. O IAB é um instituto sem fins lucrativos, que dedica a temas como sociedade, a cultura arquitetônica e a arquitetura. Então, quando a gente fala cultura arquitetônica, está muito vinculada aos hábitos do dia a dia das pessoas que são transferidos para a arquitetura e vice-versa. Então, hoje, principalmente nessa situação de pandemia, a gente entende tão bem como é que essa relação acontece, né? Como é que a arquitetura influencia na cultura e a cultura influencia na arquitetura. Então, é uma visão muito interessante. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa entidade. Adriana, o IAB tem participado também no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. E você é a representante do IAB lá. E como é que está funcionando isso? Em qual das comissões você está? Quais as relatorias? O que você pode contar a respeito disso para a gente? É uma coisa muito importante. MDU. Faço do CMDU, do Conselho Municipal da cidade, tem aqui minha colega Vera, que estamos juntas lá, né, Vera? E desde que eu entrei no IAB, eu fui escalada, né,
Depois de um tempo eu fui escalada para ocupar essa representação e me sinto muito lisonjeada com o convite e com a participação. Tento participar de todas as reuniões, eu acho que são debates importantíssimos para a cidade, onde a gente tem a oportunidade de levar isso para os arquitetos. É um canal que os arquitetos têm para o conselho, para que a gente possa discutir cidade. Hoje a gente está participando da relatoria de mobilidade urbana, que é extremamente interessante, tanto é que nós estamos programando algumas novidades aí da live do IAB para falar desse assunto. Já participei da relatoria do plano diretor também, que foi foi uma escola para mim, onde eu conheci pessoas maravilhosas ali dentro. Então, eu acho que essa troca é muito rica, né? E uma coisa que eu sempre aprendi, que o arquiteto ele sempre está aprendendo. Em tudo que você faz, em cada projeto que você realiza, é um aprendizado. Então, em tudo que você participa, é um aprendizado. E a gente tem que aceitar isso com muita humildade. Eu acho que isso que é muito importante. Muito bom. E assim, então, eu me sinto muito feliz de estar podendo representar o IAB no CMDU. E com certeza a população inteira tem a ganhar com uma pessoa que conhece o assunto e está junto dessa comissão, né? Isso é muito importante.